Boa tarde a todos. Essa é uma reunião com os veículos de imprensa e com os interessados para divulgar alguns dos achados do teste público de segurança. Integram essa mesa que eu, nesse momento, presido, o juiz auxiliar da presidência, Sandro Nunes Vieira, nosso secretário de Tecnologia da Informação, Júlio Valente, e o professor Mamed Lima Marques, da Universidade de Brasília, que integra a comissão avaliadora do TPS desde a primeira, que se realizou em 2009. O TPS, ou Teste Público de Segurança, é uma etapa muito importante do processo eleitoral eletrônico brasileiro. Este processo eletrônico eleitoral brasileiro começa com a abertura dos códigos-fontes aos partidos e às entidades fiscalizadoras, passo número 1, e esse é o segundo passo e é um momento muito importante. O teste público de segurança é o momento em que o Tribunal Superior Eleitoral entrega os códigos-fonte, os sistemas da urna e as próprias urnas para um conjunto de investigadores que se habilitaram para tentar atacar o sistema de urnas eletrônicas. Portanto, são integrantes de universidade, de entidades privadas, a Polícia Federal, diferentes setores, com técnicos, a gente gosta de chamar de hackers do bem, pessoas altamente qualificadas que procuram atacar e identificar vulnerabilidades nos nossos códigos-fontes, nos sistemas e nas urnas. Na verdade, nós oferecemos a esses chamados investigadores uma situação que sequer é real, é um tanto contrafactual, porque por mais de uma semana, ou por uma semana, eles recebem em mãos todos esses equipamentos. Evidentemente, num ataque no mundo real, ninguém recebe os códigos-fontes, nem os sistemas, nem as urnas, para tentar atacar. Portanto, nós criamos uma situação de facilidade para esses investigadores, altamente qualificados, são colaboradores da Justiça Eleitoral, que procuram invadir os sistemas e encontrar vulnerabilidades. Esse ano nós tivemos 26 investigadores e investigadoras com 29 planos de ataque. Os planos de ataque, eu repito, são tentativas de ingressar no sistema, encontrar vulnerabilidades e ver em que medida é possível externamente se afetar o desempenho do sistema. Dos 29 planos, de novo eu repito, de gente altamente qualificada, 24 não obtiveram qualquer sucesso, ou seja, não conseguiram ultrapassar nenhuma das barreiras de segurança. 5 planos encontraram o que nós chamamos de achado, que é algum ponto que pode ser aperfeiçoado. Nenhum deles, devo dizer com alívio, verdadeiramente grave. Grave considerado qualquer coisa que tenha a potencialidade de afetar o resultado da eleição. Portanto, ninguém conseguiu invadir o sistema e oferecer risco para o resultado das eleições. Mais que isso, e para nossa tranquilidade, nenhum dos ataques conseguiu afetar, ser bem-sucedido relativamente ao software da urna. O software da urna é o programa operacional da urna. É o que seria o Windows ou o iOS, no caso da Apple. Tampouco não houve nenhum ataque bem-sucedido ao que nós chamamos aplicativo de desktop ou aplicativo de geração de mídia, que é o programa das urnas propriamente dito. Assim como o software da urna se equipararia ao Windows ou ao iOS, o que nós chamamos de aplicativos desktop corresponderiam ao programas tipo Word, ou Outlook, ou o PowerPoint. São programas que fazem rodar. No caso do nosso sistema eleitoral,
esses aplicativos desktop que fazem a geração de mídias, e agora traduzindo para o português, a geração de mídias envolve o programa que faz a urna funcionar, o nome dos eleitores e o nome dos candidatos. Portanto, essas peças-chave de todo o processo, o software da urna e os aplicativos desktop, não sofreram nenhum tipo de ataque bem sucedido. Essa é a parte altamente tranquilizadora de tudo o que se passou. Nada obstante, houve o que nós chamamos de alguns achados, que ainda quando não tenham sido graves, eles são importantes e merecerão reflexão e estudo do TSE para fins de aprimoramento. Portanto, eu vou relatar em linguagem humana e civilizada cada um desses 5 episódios e depois qualquer tipo de aprofundamento técnico, o nosso secretário de Tecnologia da Informação estará aqui para solucionar. Eu, inclusive, me atrasei 10 minutos, foi traduzindo da linguagem de computador que esse povo fala para uma linguagem que tanto eu quanto os jornalistas sejam capazes de compreender. O primeiro ataque, o primeiro achado que nós consideramos relevante e a merecer algum grau de preocupação, diz-se respeito ao painel da urna. A urna tem um painel e houve um ataque que consistiu no acoplamento de um painel falso, um novo painel, sobre o painel da urna. Esse painel acoplado, ele é incapaz de votar, portanto, ele não interfere minimamente no resultado, mas ele é capaz de quebrar o sigilo. Portanto, foi o ataque que se fez, colocar um painel que quebrava o sigilo do voto. Para que isso seja feito, é preciso que alguém entre com um painel do tamanho da urna escondido nas vestes, consiga colocá-lo na urna sem que ninguém veja e que depois um novo eleitor consiga retirá-lo para que não se saiba que isso foi feito. É uma situação bastante contrafactual, como eu disse, bastante improvável, mas nós vamos pensar alguma medida que possa minimizar o risco de alguém ter esse tipo de comportamento. Enfim, que são relativamente simples, basta que haja uma capacidade de visualização da urna, não da votação, mas que o mesário possa ver se alguém está colocando alguma coisa ali em cima. É a primeira ideia. O segundo ataque que nós entendemos ter alguma relevância foi um ataque em que se conseguiu desembaralhar o boletim de urna. Até é difícil de explicar. O boletim de urna, que é aquele boletim que contém o extrato do resultado da urna, ele é posteriormente remetido ao TSE. Por uma tradição, as informações do boletim de urna são embaralhadas e desembaralhadas quando chegam aqui no TSE. O investigador conseguiu enviar um boletim de urna sem esse embaralhamento. Qual a consequência? Nenhuma. Inclusive porque os dados do boletim de urna, eles são públicos. Sempre lembrando que às 17 horas, a urna imprime o boletim, imprime o resultado das eleições. Por isso que nós dizemos, a partir daí não tem mais como ter fraude. Qualquer um pode conferir, porque esse boletim é impresso em muitas vias e distribuído aos fiscais de partido. O embaralhamento das informações do BU são uma reminiscência histórica do tempo em que não havia a assinatura digital do boletim e, portanto, era uma segurança a mais. Havendo assinatura digital, esse embaralhamento se torna desnecessário e nós estamos, inclusive, considerando a possibilidade de simplesmente não haver mais esse embaralhamento por falta de utilidade. Mas seja como for, esse foi um achado
que se conseguiu num desses ataques. Houve um terceiro achado que consistiu em pular uma barreira de segurança representada pela rede de transmissão, portanto, conseguiram saltar a rede de transmissão, mas pararam na barreira de segurança da entrada da rede do TSE. Mas o fato de ter conseguido pular a barreira de segurança representada pela linha de transmissão e chegar até a porta da rede é uma preocupação e os técnicos vão estudar como evitar que isso possa acontecer. Sempre lembrando, o teste público de segurança, ele existe para que se descubram vulnerabilidades e o TSE possa consertar. Portanto, o passo seguinte, daqui a alguns meses, é o que se chama teste de confirmação. Essas mesmas 5 pessoas ou entidades que conseguiram alguns achados importantes de segurança, eles voltam, fazem o mesmo ataque para ver se nós conseguimos bloqueá-los e impedir que isso acontecesse. Quando é que é o teste de confirmação, Júlio? Em maio. O quarto ataque foi ao fone de ouvido da urna. A urna tem uma entrada de fone de ouvido para eleitores que tenham deficiência visual. Num desses testes, colocaram acoplar nessa porta onde entraria o equipamento para a oitiva por quem tenha deficiência visual, conseguiu-se que via Bluetooth fosse a vocalização do que viesse a dizer a pessoa com deficiência fosse transmitida para alguém. Primeiro, o impacto só afetaria os votos de pessoas com deficiência visual e seria preciso que alguém conseguisse, dentro do local de votação, acoplar um equipamento na parte traseira da urna que fica visível para os mesários, portanto, igualmente uma situação contrafactual, mas para a qual nós também vamos pensar uma solução, ou pelo menos um alerta para que os mesários tenham essa atenção. E, finalmente, a Polícia Federal, com seus melhores técnicos, pessoas altamente qualificadas e que há muitos anos prestam serviços à Justiça Eleitoral, os ataques coordenados pelos melhores peritos da Polícia Federal, o ataque conseguiu ultrapassar a rede de transmissão e conseguiu entrar na rede do TSE, o que nós consideramos muito relevante. Não conseguiu, porque não é possível, não conseguiu mexer em nenhum sistema e muito menos adulterar voto já existente. Mas a simples entrada já é uma preocupação que nós vamos enfrentar e esse foi o ataque mais relevante e que vai exigir maior cuidado do TSE. Apenas lembrando que é para isso mesmo que nós fazemos o teste público de segurança, é que a cada eleição, a cada ano que passa, os mecanismos de ataque vão ficando mais sofisticados e nós utilizamos esses ataques para sofisticar os nossos próprios mecanismos de defesa. Portanto, é relevante, mas não é grave. Não é grave porque nós só consideramos grave o que tem potencial de mexer no resultado e nada até agora se apresentou com esse potencial, mas é relevante porque, evidentemente, ninguém deseja que haja o risco de entrada dentro da nossa rede. Esses, portanto, caros amigos, pessoas interessadas, o público em geral, o resultado do teste público de segurança prévio às eleições de 2022. Resumindo, 29 ataques, 24 sem nenhum tipo de sucesso, nenhum ataque bem-sucedido ao programa da urna, nenhum ataque bem-sucedido às mídias que contêm o programa, os eleitores e os candidatos. Esse ataque do acoplamento
do painel da urna, enfim, que nós vamos equacionar, mas não gerou uma maior preocupação. A questão do embaralhamento do boletim de urna, que nós também vamos enfrentar, mas que não gerou maior preocupação. A possibilidade de ultrapassar a barreira de segurança representada pelo sistema de transmissão, que nós vamos encontrar um mecanismo de bloquear, consideramos isso importante. A questão do fone de ouvido para a votação de pessoas com deficiência visual, que também não consideramos um problema relevante, mas vamos equacionar. E esse último que nós consideramos relevante, que os técnicos vão equacionar para que, no teste de confirmação, que será realizado em maio, nós possamos ter isso resolvido.